Eu tive a oportunidade de ler essa brilhante obra, esse livro maravilhoso do professor, sobre a biografia de um dos mais importantes historiadores intelectuais brasileiros. A leitura do livro, esse convite, me levou a revisitar a obra de Caio Prado, e que há muito tempo eu não lia, né? E, claro, pelo menos fui reler o texto, o sentido da colonização, para relembrar, né? E tanto a leitura desse pequeno texto como do livro do professor, que hoje vamos conversar, me fizeram perceber a imensa atualidade do pensamento e da reflexão do Caio Prado Júnior. Eu quero destacar também que o livro do professor Luiz Bernardo, ele enobrece o meu trabalho, o nosso trabalho de preservação e organização das fontes documentais, das fontes históricas. Quem já leu deve ter percebido que a obra do professor ela é minuciosamente construída e alicerçada na fonte histórica, em documentos, em acervos que estão preservados em diversos arquivos, justamente para que a memória seja preservada, justamente para se construir o conhecimento histórico. Esse livro, eu precisei de 6 anos para fazer essa pesquisa, né, em arquivos públicos e particulares. Eu colhi mais de 70 depoimentos, uma bibliografia bastante extensa também. Nos arquivos eu encontro cartas, fotos, documentos, periódicos. A maior parte dessa documentação está no IEB, no Instituto de Estudos Brasileiros da USP. É um material que foi vendido pela Maria Cecília Naclério Homem, que foi a última esposa do Caio. O Caio era meu tio bisavô. Então, pelo fato de eu ser parente do Caio Prado Júnior, os meus parentes, meus familiares, abriram as portas das casas deles para que eu pudesse fazer pesquisa. Então, isso me facilitou muito. E eu consegui documentos inéditos que vocês não encontram em nenhum arquivo, porque esses documentos estão na casa das pessoas. Um caso bastante interessante, por exemplo, de documentos. Eu estava terminando o livro e ele já estava encaminhado para ser publicado, quando um primo, que é o neto do Caio Prado Júnior, filho do Caio Graco, me manda um e-mail. Eu acabei de encontrar aqui na garagem de casa, procurando outras coisas, uma pasta com todos os documentos da prisão do Caio Prado Júnior. Você gostaria de dar uma olhada? Eu falei, pô, mas é claro, isso é uma mina de ouro. Aí ele deixou o material na portaria do meu prédio no outro dia e eu vi. E aí você tem a carta do médico, que era o Davi Rosenberg, que era um membro do partido também, que ia visitá-lo na prisão. Então você tem a receita médica do médico do Caio na prisão. Você tem documentos do Heleno Fragoso, que era o advogado do Caio. Você tem recortes de jornal, você tem cartas da Anistia Internacional, você tem... É uma mina de ouro. Aí o livro eu tive que parar e refazer, e ampliar, e os editores se descabelando, querendo me esfaquear. Tá? Assim, porque o livro realmente sofreu vários atrasos, né? Há muitos livros e muitos textos sobre o Caio Prado Júnior, então por que um livro a mais, né? Alguns livros são bons, são sérios, né? Alguns nem tanto. A maior parte se limita a fazer análise de texto, ou seja, comentam as ideias do Caio. O que não é equivocado, né? Eles tentam explicar o que o Caio está dizendo, mas o Caio é um autor muito claro. Ele não é... Esse tipo de trabalho é importante, principalmente quando você está tratando de um autor pouco estudado, pouco conhecido, ou que escreve de forma complexa, ou hermética, ou labiríntica, né? Que não é o caso do Caio. Mas você não pode entender o Caio e entender o que ele escreveu e defendeu sem entender a cabeça dele. E para entender a cabeça dele, é fundamental compreender em que lógica ele operava. Então é fundamental entender o contexto e as circunstâncias que moldaram seu pensamento, os livros e os autores que ele leu, que experiências de vida ele teve,
as suas relações políticas, o seu diálogo e debate com os contemporâneos. A gente tem que lembrar que ele era um comunista, né? Ele era um membro atuante do PCB. Importante entender que o Caio Prado Júnior é parte de uma época e de uma cultura política, né? E muitas vezes ele é retratado quase como um intelectual de gabinete, um republicano, né? Que marginalmente vai ter vínculos com o comunismo. Alguns autores praticamente não mencionam a militância no PCB. O marxismo acaba sendo algo visto como algo apenas apendicular. E ele leu muitos autores marxistas, quando dizem que ele não conhecia, mas ele leu muitos autores. Ele vai fazer viagens importantes para o mundo do socialismo. A gente lembra que ele foi 2 vezes para a União Soviética. E cada uma dessas viagens resultou num livro. Não é pouco. Numa obra que não é tão extensa, você escrever 2 livros sobre a União Soviética. Ele foi a Cuba, adorou Cuba. Era um admirador da Revolução Cubana. Foi para a Polônia, foi para a Tchecoslováquia, foi para a China. Então, essas experiências no mundo do socialismo são importantes. Também seu diálogo direto e indireto com os marxistas brasileiros e estrangeiros. Na Revolução Brasileira, o Caio chama a atenção do seguinte elemento. A burguesia brasileira não realizou suas tarefas democráticas, porque ela não realizou uma revolução democrática, ainda que ela tenha realizado uma revolução burguesa. Ela desenvolveu relações sociais capitalistas, né? E a tendência, ele vai dizer, está escrevendo isso na década de 40, no final da década de 50, a tendência é o desenvolvimento do capitalismo chegar no campo, né? Mas ele vai dizer, mas mesmo que o capitalismo chegue no campo, não é? Nós temos que atentar que o trabalhador rural vai ter que passar pelos mesmos processos que passou o trabalhador urbano, inclusive na luta de seus direitos legais, quer dizer, tipo aposentadoria, tipo salário mínimo, essas coisas, né? Que muitos detratores do Caio falam, tá vendo? O que ele quer mesmo é um reformismo no campo. Não é isso que ele está falando. Ele está dizendo, o que ele está discutindo? O caráter da Revolução Democrática. Ele vai dizer, o caráter da Revolução Brasileira não é democrática nem nacional. Porque como nós não temos burguesia nacional, e é um equívoco do PCB, porque o PCB era o rei da aliança da burguesia com a burguesia nacional. Levava o proletariado para o projeto burguês, atrelava o proletariado ao projeto burguês, na ideia de modernizar o capitalismo, de fazer uma revolução democrático-burguesa para fazer a revolução socialista. Isso gerou um ônus enorme na esquerda brasileira. Vocês querem ver aonde? No PT. O PT que iniciou fazendo a crítica disso, toma um Pioral, lembra do Melhoral, que era um remédio? Tomou um Pioral e a Revolução Democrático-Burguesa passou a ser o objetivo final do PT. Enquanto que para o PCB era uma tática para fazer a Revolução Proletária. Tomou um Pioral. Né? Tirou a revolução da ordem do dia. E o Caio fala, muito pelo contrário, a revolução está na ordem do dia, porque as tarefas democráticas fazem parte do sentido da ação do proletariado brasileiro. Ou seja, ele leu Lênin, muito mais leu Lênin do que se imagina, ele leu o que fazer. Porque o que fazer fala, num país como a Rússia, as tarefas democráticas não serão feitas pela burguesia. Qual burguesia russa? Associada de forma subordinada, ali sim, com resquícios feudais, atrasada pra caramba e truculenta. Ora, a burguesia brasileira é o quê? Ela é associada, subordinada, truculenta, antidemocrática. Nós sabemos disso. É só ver o que deve ter acontecido na Paulista hoje. Porrada, bomba, tiro, né? É isso. Sem contar que como é que o Marx chama a atenção na questão judaica, que ele fala, olha, direito humano, né, no Estado burguês, é aquele direito de você ter a tua propriedade. Né? Quando você pensa o seguinte, num país como o Brasil, onde a maioria dos cidadãos não eram cidadãos porque não eram homens livres, eram escravos, como é que você acha que a polícia vai tratar um cara que foi escravo há 128 anos só 4 gerações, há 128 anos, o cara que tem a minha idade, ele tem um bisavô ou um avô que era filho de escravo. Portanto, um bisavô escravo. Não esqueçam disso. Está muito, muito aqui. O cara que tem a minha idade, provavelmente você deve ter um bisavô escravo. Né? Agora, como é que uma sociedade onde a cidadania
e os direitos humanos, ela vem para proteger o direito de propriedade, vai tratar um cara que não tem eira nem beira, porque quando houve a abolição da escravidão, houve o que é a abolição da escravidão? Um decreto de marginalização do escravo, que não tem para onde ir, sobe o morro ou vai para a periferia. Ora, a polícia fala, bom, eu não preciso proteger esse cara, porque ele não tem propriedade mesmo, pau. Né? Então o Caio vai nos mostrar que uma sociedade como a brasileira, com essa característica, ninguém passa 4 séculos de latifúndio e de escravidão impunemente, tem como origem esta forma, né, genética do capitalismo brasileiro. Então, pô, o Caio é o grande inspirador, vamos dizer, de uma renovação marxista brasileira. O que não significa que vamos dizer o seguinte, vamos pegar as experiências e o trabalho de um historiador como Werneck, que eu diria que no plano da análise historiográfica é até mais detalhista e produtivo do que o Caio, porque ele vai escrever sobre história militar, sobre história da cultura, sobre história da imprensa, não é? Sobre o Diabo a 4, sobre o Tratado de Mittwein, sobre o que vocês quiserem, o Werneck escreveu, e com competência. Né? Mas eu quero dizer que, apesar dessa importante contribuição, que inclusive para discutir a via prussiana, porque o Werneck discute a questão da via prussiana. Né? E o Caio não discute, mas ele coloca que a via brasileira do capitalismo ali na evolução política do Brasil e na Revolução Brasileira. Mas, de qualquer maneira, apesar dessa contribuição maravilhosa do Werneck, a ruptura, aquilo que o Marx chama de Aufhebung, né, quer dizer, a transcendência dos limites teóricos que o marxismo brasileiro tinha, ela tem como ponto fundamental as obras do Caio, que depois vai gerar um marxismo moderno brasileiro. Vai gerar Caio Prado, vai gerar Leandro Conder, vai gerar a própria obra do José Chazin, que é uma obra pouco conhecida ainda, mas é uma obra muito importante, Caio Pradiana pra caramba, né, tão ortodoxa como Caixeira e Maisena, no sentido do vínculo com a análise, com as elaborações do Caio Prado, e vai gerar uma geração nova, que eu inclusive me incluo nela, de Caio Pradianos, de caras que escreveram sobre a influência do Caio Prado, do Carlos Nelson, do Leandro, do Chazin, né, e do João Manuel, esses caras todos onde o Caio Prado chegou, e chegou pesado. Né? Então, eu acho que, de per si, esse livro é importante. É importante porque eu acho que é a melhor biografia do Caio, né, minuciosa, com a vantagem dele ser parente. Ele que falou, mas não ia falar, mas como ele falou, a vantagem dele ser parente abriu portas que para nós não abriria. Né? Quando ele ia no IEB, tinha um cara lá, não vou dizer o nome, que era o diretor do instituto, que sentava em cima dos arquivos do Caio. E o Pericado, através de relações de parentesco, falou com a Danda, que é a filha do Caio, né? Foi tendo acesso. Então é um trabalho de fôlego, demorou mesmo esse tempo todo, e que eu acho, a mais completa obra sobre o Caio Prado, não só sobre dados empíricos, mas também sobre a sua produção intelectual.